Olá, minha querida aluna, meu querido aluno. Neste bloco falaremos sobre as técnicas ou modelos orçamentários. E quando a gente fala de técnica ou modelo, a gente quer falar do seguinte: a administração pública, o Estado, quando ele senta para planejar, para organizar, para definir o que ele vai gastar, como que ele vai gastar no próximo período, ele tem que usar de uma técnica para fazer esse orçamento próximo. Seria mais ou menos o seguinte: você que planeja seu orçamento geralmente de um mês para o outro, diferente da administração pública, que é anual. A gente costuma ter uma visão aí curtíssima de mês a mês. Mesmo pensando mês após mês, quando você senta, abre lá a planilha no Excel ou a sua agenda para fazer ali as anotações, você sem perceber está usando de uma técnica, está usando ali de um procedimento para orçar, para planejar, para ter uma perspectiva do seu gasto próximo, no caso o mês. E aí uma técnica poderia ser a seguinte: Anderson, quando eu sento aqui para fazer o meu orçamento, eu pego o mês anterior, copio, colo aqui com o mês atual e só faço um ajuste fino dos valores, porque a base é a mesma. Isso é uma técnica, a gente vai ver e vai chamar já já de técnica incremental. Ô Anderson, eu não pego a base anterior, pelo contrário, eu faço uma análise dela, mas não me apego a ela. E se for preciso, eu começo do zero todo o meu esquema de gasto para o próximo período. Isso é outra técnica que a gente vai chamar de base zero, em que você analisa, revisa tudo, sem necessariamente dar continuidade. Pode até ser que continue algo, mas não tem essa obrigatoriedade. E ao longo da história, o Brasil e o mundo, né, pessoal, foram experimentando formas de fazer o orçamento. E aí é sobre estas formas que a gente vai falar já já. E já antecipando o nosso objetivo, o que importa no final é você associar corretamente as características de cada modelo. Porque ele vai trazer características, por exemplo, do modelo ou da técnica orçamento clássico, e vai afirmar que aquelas características são do orçamento programa. E aí, se você identificou isso, levou o ponto da questão. Tudo bem? Então vamos lá. Primeiro, para contextualizar, eu trouxe aqui uma linha histórica e a gente vai preenchendo essas lacunas, essas setinhas, e só para você ter uma ideia de como que vai ficar. Ó, a gente vai avançando aqui e vai enchendo de informação até ficar assim, beleza? Mas vamos voltar aqui no primeiro. O que historicamente é importante? É importante você saber que até o ano de 64, até aqui, a técnica orçamentária ou o modelo orçamentário que a gente experimentou, que a gente praticou aqui no Brasil, foi o chamado orçamento clássico ou tradicional. Então, até aqui, quando eu falo até aqui, eu falo do pontinho, eu falo aqui de 64, tá, pessoal? Até 64, se a prova perguntar qual era o modelo, qual era a técnica orçamentária, orçamento clássico ou orçamento tradicional. Beleza? Historicamente, você já sabe até onde nós fomos com essa técnica. Mas quais eram suas características? Primeira delas, era uma técnica ou modelo desvinculado do planejamento. Como assim, Anderson? Tinha planejamento? Tinha. Só que ele não era respeitado, não era uma regra cumpri-lo. Seria você sair de casa, indo ao shopping, com a seguinte visão, com o seguinte plano: eu vou ao shopping, vou rapidamente à praça de alimentação, vou almoçar, vou aproveitar meu horário de almoço, pagar uma fatura na lotérica e vou voltar para o meu trabalho. Esse é o seu plano. Aí você vai ao shopping, almoça, antes de passar na lotérica, vê uma loja, se encanta com a promoção e vai lá e compra uma roupa. Te pergunto, a compra da roupa estava no seu planejamento? A resposta é não. Então o que você fez não vinculou com o que você pensou em fazer. Então nessa técnica eles podiam até fazer planos, mas eles não respeitavam esses planos na hora do gasto. E o que mais importa na prova é identificar que era desvinculada de um planejamento, por mais que ele existisse. Logo, o foco do gasto se voltava para o objeto, ou seja, para a coisa a ser adquirida, comprada, contratada, para o meio e não para a finalidade, para o elemento de despesa. Traduzindo,
ao invés de focar em melhorar o trânsito, o acesso, eles focavam em uma rodovia, ponto. Bora construir uma rodovia? Bora. Qual é o objeto? Rodovia. Qual é a finalidade? Melhorar o trânsito, o acesso. Então calma aí. Nesta época, Anderson, eles focavam mais em melhorar o trânsito, o acesso ou na rodovia? Na rodovia. E muitas das vezes construíam rodovia que ligava nada a coisa alguma. Porque o foco era no objeto, era no elemento da despesa, na coisa a ser adquirida, contratada ou comprada. E o orçamento ele se caracterizava, nesta época do orçamento clássico tradicional, por ser uma mera peça contábil de controle político. O que eu quero dizer com isso? Que o que mais importava, pessoal, era que as contas batessem. Ah, arrecadou 500? Então prova que você vai gastar 500. Agora, você gastou visando o interesse da sociedade? Você gastou visando o melhor para a administração? Um gasto eficiente, um gasto eficaz, efetivo? Isso aí, pessoal, não era o mais importante, tá? Então, o mais importante era o quê? Os números. Por isso que a prova vai trazer como mera peça contábil, ou controle político, ou então um orçamento numérico apenas. E a gente até classificava o gasto, mas a classificação não se dava na função, na razão de ser do gasto. E sim, era mais importante saber quem gastava, que a gente chama de unidade administrativa, a autarquia tal, o órgão tal, é ele que está gastando e com o que ele está gastando. Ponto. Isso era o mais importante. E economicamente falando, o Estado era neutro. Ele não intervia na economia para fins de influenciar a economia por meio do orçamento, tá? Então, Estado neutro sem aquela intervenção, ainda, por enquanto, sem exercer as funções econômicas alocativa, distributiva e estabilizadora. Isso veio mais tarde. Pois bem, até aqui quando? Até 64, essa foi a técnica, pessoal, esse foi o modelo que nós, vivenciamos, que nós praticamos aqui no Brasil. Agora vocês vão ver aí nos próximos slides que eu trouxe também aqui do documento da ENAP alguns prints, já para você ir direto, tá? Falando sobre essas técnicas e ele fala aqui, né, pessoal, desta técnica que eu acabei de explicar para você, orçamento clássico ou tradicional. Perceba que a preocupação principal era em que, pessoal? Ou melhor, não se verificava uma preocupação principal em atender às necessidades, né, da coletividade ou da própria administração. Não, o foco era no objeto de gasto, em ter crédito suficiente para as unidades, independente se esse gasto ia refletir ou não, de fato, o interesse público. Então, pausa aí e leia esse print, porque é importante você ter essas informações aí também, além do que eu expliquei aqui na linha do tempo. Voltando lá para a linha do tempo, beleza, então até 64, Anderson, foi o orçamento clássico tradicional. Isso. Mas o que aconteceu em 64, pessoal? Aconteceu que em 64 nós tivemos a edição de uma lei. De qual lei? Da Lei 4.320. Essa lei, ela introduziu aqui no país o nosso atual modelo, que é o chamado orçamento programa ou orçamento moderno. Mais tarde, em 67, o Decreto-Lei 200 reforçou esse entendimento da Lei 4.320. A gente vai citar muito essa lei ao longo do nosso curso, porque ela é a lei mãe do direito financeiro, e foi por meio dela que a gente começou a discussão sobre um orçamento programa. E o nome programa, pessoal, já dá uma ideia de planejar, de planejamento, programação, ou seja, algo que eu previamente defino antes de fazer. Só que ele foi só introduzido. O que significa dizer que foi só introduzido? Que você via no papel, na teoria, o orçamento programa. Mas na prática, não. Então, o Brasil ele tem, né, uma dificuldade aí que eu digo que é peculiar, que é, além do delay do que acontece, né, no restante do mundo, em termos de evolução, o processo é muito lento. Então,
implementar o orçamento-programa em qualquer país, pessoal, que foi uma ideia originária dos Estados Unidos, não é fácil, porque você está determinando uma ruptura de quem não fazia as coisas com planejamento para agora só fazer de acordo com o que foi planejado. Ainda que você ajuste um ponto ou outro, mas tem que seguir a ideia principal do planejamento. E aí o Brasil levou muito tempo entre a introdução e a sua real praticidade, que a gente chama de efetividade. E como se levou muito tempo, a lei ficou lá na teoria, nós tivemos alguns fatos históricos que impediram, né, ou atrapalharam essa efetividade do orçamento-programa, a gente fazer de fato um orçamento programático, e aí nós tivemos aí uma janela de tempo em que a gente vai afirmar que já não éramos mais o orçamento clássico tradicional, estávamos começando o programa, mas até ele ser efetivado, a gente teve um outro modelo intermediário, que foi um modelo preparatório, de transição, vamos colocar assim. E aí que fatos econômicos, políticos, históricos foram importantes para que você perceba esse atraso da efetividade do novo modelo. Pessoal, começa aqui em 74, nós tivemos aqui uma boa intenção da administração pública, trazendo o que a gente chama de classificação funcional programática. Foi a portaria número 9, lá de 74, do governo federal, que determinou o seguinte: devemos ter uma classificação funcional programática para a despesa. Traduza, professor. Gente, sempre que ele falar dessa portaria, dificilmente ele vai citar a portaria, ele vai falar mais de classificação funcional programática. A classificação funcional programática, pessoal, ela foi importante e nas provas é vista como uma característica do orçamento-programa. Agora, tenha cuidado com um detalhe. Você vai ouvir falar muito em classificação funcional programática, que traduzindo é você classificar o gasto de acordo com a função, e quando a gente fala de função, a gente fala de áreas de atuação do governo. Saúde, educação, transporte, defesa, cultura. Com o que o Estado está gastando? E qual é o programa, qual é o plano para se fazer isso, certo? Então, em tese, a partir de 74, esta portaria determina que o Estado gaste, mas revelando a área do gasto e revelando o programa. Com o passar do tempo, foi percebido que explicitavam a função, a área, se gasto foi com saúde, se com segurança, transporte, defesa, cultura, são 28 áreas, depois a gente apresenta todas elas. Mas cadê o programa? Nada se via de programa. Então, mais tarde, tá, pessoal? Mais tarde, aqui quando a gente, aqui ó, em 99, vai ter a portaria número 42 de 99. Mais tarde, por meio dessa portaria aí, 42 de 99 do governo federal, essa característica do orçamento-programa ela é desmembrada. Antes era classificação funcional hífen programática, tipo uma coisa só. Hoje é diferente, tá, pessoal? Essa característica se ajustou e pela portaria número 9 de portaria 42 de 99, hoje nós temos o quê? Duas classificações distintas. Nós temos a classificação funcional e a classificação programática. Por que eu estou falando isso? Porque lá no tema despesa pública, quando você estudar a despesa pública, se o seu edital assim cobrar, você vai aprender comigo a classificação funcional, 5 dígitos, 28 funções, mais de 100 subfunções,
E depois eu vou mostrar para você a estrutura programática, tá? Mas no intervalo de tempo, pessoal, de 74 até 99, ficou sendo chamada de classificação funcional programática. E se na prova ele citar essa classificação funcional programática, se ele citar, você vai lembrar de qual modelo, de qual orçamento, pessoal? O orçamento-programa, porque é uma característica dele, por mais que com o passar do tempo, a gente tenha dividido isso em duas classificações, que serão exploradas e detalhadas no tema despesa pública. Mas o ponto relevante é que em 74 houve um movimento para que a gente se preocupasse com a programação, embora isso não tenha sido de fato concretizado. Lá em 64, só um rápido parêntese, além da Lei 4.320, teve um fato político muito importante, que foi o quê, pessoal? A mudança brusca de governo. E aí uns chamam de intervenção militar, outros chamam de golpe, enfim, dê o nome que você quiser, porque isso aí já é uma interpretação mais partidária, mais política e que não é cobrada em prova. O fato é, houve uma mudança brusca de forma de governo, lá em 64, quando os militares assumiram aí o governo. Isso também contribuiu, já dado o processo lento, moroso que o Brasil já leva, para que o orçamento-programa ficasse ali só na teoria. Em 85, nós temos, pessoal, o fim desse governo militar, ou a queda do governo militar. E aí nós tivemos, a partir de 85, algumas mudanças. Até 88, não existia PPA, pessoal. Não existia Lei de Diretrizes Orçamentárias, tá? Até 88 só existia a LOA e outros instrumentos que não vale a pena você explorar, mas existia o Plano Nacional de Desenvolvimento, que não existe mais. Existia o Orçamento Plurianual de Investimento, que era uma lei vigente por 3 anos, não existe mais. Existia o orçamento das estatais, existia o orçamento monetário. E tudo isso, por determinação constitucional, passou a integrar ou passou a ser organizado em 3 instrumentos padrão, que são PPA, LDO e LOA. Então, a lei orçamentária anual já existia antes de 88 e ela é mantida. Esses outros instrumentos, se ele citar lá na sua prova, o orçamento plurianual de investimento, isso não existe mais, pessoal. Até 88 existiu. O orçamento monetário não existe mais. O Plano Nacional de Desenvolvimento não existe mais. A LOA ainda existe e ganhou aqui uma estrutura pela Constituição Federal, se organizando ela é um orçamento, lei orçamentária anual, mas ela se divide em 3 temas, é o orçamento fiscal, o orçamento da Seguridade Social e o orçamento de investimento. Claro que no capítulo LOA a gente explora mais cada um desses conceitos. O fato é que, a partir de 88, pela nova Constituição Federal, a gente tem a criação de 2 instrumentos, PPA, LDO e LOA, para que em uma visão estratégica e tática a gente possa melhor orientar aquela que tem a visão operacional, lei orçamentária anual. Tudo bem? Mas Anderson, PPA, LDO e LOA são os únicos instrumentos de planejamento? Não. A gente vai ver também que há outros planos e programas, tá, pessoal? Além do PPA, da LDO e da LOA. Lá no parágrafo 4º do artigo 65 da Constituição, a gente vai depois explorar mais isso. Para hoje, para a aula de agora, o que importa é saber que a Constituição, ela teve um papel importantíssimo em reestruturar o planejamento orçamentário, que agora tem visão estratégica, tática e operacional. E essa visão, apesar de 3 instrumentos, deve ser harmônica, os 3 não devem se conflitar. 95, o que aconteceu? Agora que a gente tem uma nova Constituição, a gente tem aí
novos instrumentos de planejamento orçamentário para melhor orientarem a LOA, que já existia. Em 95, pessoal, a gente tem o chamado PDRAE, né? Deixa eu só avançar aqui, ó. Então tá aí. Para fechar o esquema, em 95, a gente teve o Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado. Ora, Anderson, mas isso aí é administração pública? Eu sei, mas há um contexto aqui com a nossa matéria. E dado esse plano, a gente tem aqui a implementação de um novo modelo de administração. Antes éramos o modelo patrimonialista, né, pessoal? E aí fomos evoluindo até chegarmos aí no modelo gerencial, que é o que visa eficiência e efetividade do gasto. Pois bem, por mais que isso ainda esteja em construção em algum sentido. Mas o fato é que em 98, alguém olhou lá para aquele modelo introduzido, lembra? E disse o seguinte, para lá, a gente tem uma lei que traz um novo modelo orçamentário, chamado orçamento-programa, mas que ainda não é praticado em sua totalidade. Na prática, algumas características desse modelo a gente está exercendo, outras não. E aí, em 98, nós tivemos o Decreto Federal 2829, a Portaria 117 também do antigo Ministério Orçamento e Gestão. Não precisa decorar os números, tá, pessoal, das leis, mas o marco histórico aqui temporal. Depois nós tivemos a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar 101 de 2000. E a esse período aqui, a gente pode chamar de reforma orçamentária. Reforma orçamentária. Ora, teve uma reforma administrativa aqui, pelo PDRAE. Mais tarde a gente teve o quê? Uma reforma orçamentária, que visava o quê? Efetivar aquela técnica introduzida e que por vários fatores políticos, sociais e econômicos não foi efetivada logo no primeiro instante. E aí isso aguardou aqui, pessoal, de 64 até o final dos anos 90 para a gente marcar esse período aqui de 98/2000 como um período de efetividade do orçamento-programa. E aí, se antes o orçamento clássico, tradicional, era desvinculado de um planejamento, o programa vai ser o quê? Vinculado, vai respeitar. E esse planejamento hoje ele é dado em 3 instrumentos: PPA, Visão Estratégica, LDO Tática e LOA Operacional. Se antes o meu foco era voltado para a coisa, para o objeto do gasto, agora o meu foco é voltado para o objetivo, para o resultado, para a realização. Eu estou firmado em várias programações, ou seja, em vários programas, você já deve ter escutado aí falar de algum deles, ProUni, ProNASCE, etc. São vários programas, cada um tem um objetivo, cada um tem uma finalidade. O orçamento passa a ser visto como um instrumento de controle e avaliação, porque os órgãos, né, vão poder aí avaliar se o gasto de fato está atendendo ao interesse público. Adota-se medidas de desempenho para você acompanhar a realização desses programas e fazer ajustes quando necessário. E o Estado, que era neutro, deixava a coisa acontecer naturalmente, passou a usar do orçamento público para interferir na economia, exercendo as funções clássicas econômicas, função alocativa, corresponde à entrega de bens e serviços à sociedade por meio do Estado, a distributiva, que visa a melhor distribuição da renda no país, e a estabilizadora, que das 3 é aquela que realmente tem um maior foco na questão da estabilidade econômica. Mas vamos lá, Anderson. Você deixou claro aqui que o orçamento-programa no Brasil, ele foi primeiro o quê? Introduzido por meio da Lei 4.320/64, ganhou um reforço com o Decreto-Lei 200, mas nesse meio tempo, entre sua introdução e sua efetividade, o que nós praticamos? Era o orçamento clássico nesse meio tempo? Não, o orçamento clássico só foi até 64. Já era então o orçamento-programa, Anderson? Não, porque o orçamento-programa teve um problema de implementação, não foi tão rápido assim. Ele primeiro foi introduzido e muito tempo depois
que conseguimos efetivá-los aqui no Brasil. E aí a doutrina dá um nome para um modelo intermediário, aquele modelo transitório que ficou vigorando aqui no país entre a introdução do programa e a sua efetividade. Nós estamos falando do orçamento funcional, ou chamado também de orçamento de desempenho, ou ainda orçamento de realizações. Qual é a diferença, pessoal? Ele possui quase todas as características do orçamento-programa, com exceção de uma, o vínculo ao planejamento. Então, já focava na realização, ou seja, no resultado, já tinha programas ali como base, já se fazia uma avaliação, já se avaliava desempenho, por isso o nome também é orçamento de desempenho. Só não se tinha o vínculo ao planejamento, porque isso aí é característica exclusiva de quem, pessoal? Do orçamento-programa, a vinculação ao planejamento. Então tem que tomar cuidado na prova, porque é até fácil de confundir o orçamento funcional de desempenho com orçamento-programa, porque como um foi, transição para o outro, já se adotou por parte, do orçamento de desempenho funcional práticas do programa, exceção dada a principal, a mais relevância característica, que é a vinculação ao planejamento. Então essas aqui são o que a gente chama, pessoal, de modelos ou espécies ou tipos orçamentários, tá? Então, de forma resumida, a gente pode dizer o seguinte, que o Brasil começou no orçamento tradicional ou clássico, evoluiu, tradicional clássico, depois evoluiu para o orçamento funcional ou de desempenho, evoluiu para o funcional de desempenho, vamos colocar aqui, funcional ou de desempenho, também chamado de realizações. E hoje a gente pode afirmar que o nosso orçamento é o orçamento-programa. Agora perceba que tudo que eu falei até agora são os chamados modelos / tipos. Agora olha que interessante, dentro desses modelos, dentro de cada modelo, eu posso adotar uma ou mais técnicas. E aí vamos falar agora rapidinho das técnicas, pessoal. Nós temos aí essas 4 técnicas que caem com frequência em prova. É o chamado orçamento base zero, ou simplesmente OBZ, orçamento incremental, participativo e por resultados. E mais uma vez, o que é mais importante? Você saber identificar as características de cada um. Só para você entender rápido a diferença entre técnica e modelo. Modelo ou tipo ou espécie é algo maior. Técnica é algo menor. Dentro dos modelos, eu posso ter uma ou mais técnicas, tá? Só que, para a prova de concurso, isso é o que mais importa. Ele pode chamar base zero, incremental, participativo, por resultados. Ele pode chamar isso aqui de técnicas ou modelos? Pode. Ou espécies? Pode. Tá? E também para piorar a nossa situação, a gente sabe que, sendo bem pragmático, esses aqui são modelos ou tipos, que podem ter uma ou mais técnicas. Mas lá na prova, a banca, meio perdidona, muitas das vezes copia de qualquer lugar, e ao invés de chamar de modelo, tipo, pode chamar isso aqui também de técnica? Pode. Resumindo, por mais que eu, por mais que você, por mais que saibamos que técnica é uma coisa menor do que um modelo, e que dentro de um modelo eu posso ter 2 ou mais técnicas, as bancas não estão muito preocupadas com isso. Então a gente também não vai mais preocupar muito com isso, beleza? Então tanto faz se ele rotular como modelo, técnica, tipo, espécie. O que mais importa é o que vem depois. Se ele chamar de técnica do orçamento-programa, por mais que a gente saiba que o orçamento-programa é um modelo, não marque errado só por isso. Se ele falar a técnica do orçamento-programa é aquela
que vincula o gasto público ao seu planejamento ou programação. Certo. Aí tanto faz se ele chamou de técnica, modelo ou espécie ou tipo. O mais importante é que ele falou a característica correta do tipo, ou do modelo, ou da técnica que ele abordou ali. Tudo bem? E aí pensando em diferenciar cada uma dessas técnicas ou cada um desses modelos, pessoal, o que seria a base zero? Quando a gente fala de técnica base zero, a gente está falando de uma técnica orçamentária, pessoal, que tem aí como principais características, primeira delas, fazer uma análise, uma revisão, revisão e avaliação de tudo que vinha sendo feito. Então ele vai generalizar. Você vai ver que quando ele falar de base zero, a análise não é parcial, ela é completa. Vai se revisar tudo que vinha fazendo para que você possa programar o próximo ano, o próximo período, tá? Como você faz uma análise, uma revisão e uma avaliação de tudo, você não se preocupa em gerar direito adquirido. Então, não gera direito adquirido, tá? Não se gera direito adquirido. Ou seja, se o poder público adotasse o base zero, coisa que não é possível, tá? Você vai ver que essa técnica, orçamento base zero, ela é viável em instituições privadas. Aqui no Brasil, a administração pública não usa. Por quê? O Estado não pode simplesmente ignorar o direito adquirido das pessoas, tá? Por isso que a base zero é uma técnica que se vê em empresas privadas. Vou te dar um exemplo rápido. Antártica e Brahma, que viraram a Ambev. Na época da fusão, eram duas empresas antes. E cada uma tinha uma forma diferente de fazer o seu orçamento, de pagar seu custeio, de gerar receita, de distribuir essa receita. Cada um tinha uma forma diferente. E aí quando a Antártica e a Brahma se fundiram e viraram a Ambev, sabe o que eles fizeram lá internamente? Um orçamento base zero. Jogaram à mesa tudo que os dois faziam e foram analisando item por item. Nada passou sem analisar. Mas Anderson, isso toma muito tempo. Por isso que a técnica base zero ela é uma técnica o quê, pessoal? Onerosa e morosa, tá? É onerosa e é morosa. É cara e é lenta, porque você vai revisar tudo. E o foco é nos pacotes de decisão. O lance aqui é analisar e tomar uma decisão. E isso, continua ou não continua? Tudo vai depender do melhor custo-benefício, tá? Então deve-se sempre o que? Justificar o custo-benefício. Perfeito? OBZ, você vai perceber aí essa generalidade, essa análise, esses pontos. Lembrando que a administração pública não usa a técnica base zero. Agora as outras serão mais rápidas e mais simples da gente fechar. O orçamento incremental, pessoal, nada mais é do que você partir de uma base mais meros ajustes marginais. Ou seja, você pega o orçamento do ano anterior e faz ali uma correção com a inflação, pronto, orçamento incremental. Pega a base do ano anterior e tira de um lugar e traz para outro, tira do outro e leva para um. Isso é um orçamento incremental. Anderson, o Brasil usa dessa técnica? Sim, não de forma predominante. Ele não copia a LOA do ano anterior, cola e faz ajustes, não. Em alguns aspectos, sim. Tá? Em alguns aspectos, sim. Vou te dar um exemplo rápido. Crédito suplementar. É reforço de uma dotação de um valor que se tornou insuficiente. O Estado programou gastar 500 um ano antes, no projeto da LOA. Virou o ano, aí ele foi fazer a licitação e percebeu que, por uma questão natural da inflação, não se pode, o valor de 500 não é mais suficiente. Aí ele pede um reforço. A gente vai chamar isso de crédito suplementar. Isso é um incremento, isso é uma técnica incremental, tá? Orçamento participativo, pessoal. Orçamento participativo é uma participação da sociedade, tá? Então, é a sociedade tomando decisão, certo? Então,
A sociedade participa da tomada de decisão. Ou seja, o que vai fazer com o recurso público? E aí realiza-se audiências públicas, representantes da sociedade. E aí o povo vai dizer, estamos lá com o projeto da LOA, PELOA, certo? Aí no PELOA lá tem receita, tem despesa, aí o Estado vai, lança uma consulta pública e a sociedade participa e entre dois projetos, olha, tem um projeto A e tem um projeto B, sociedade. O que vocês querem? O projeto A é duplicar uma rodovia, o projeto B é construir um hospital. Aí a sociedade, a gente quer o projeto B, construir um hospital. Então, beleza. O dinheiro vai para o hospital, só que isso ainda é um projeto de LOA. Então, a sociedade participa na proposta, durante a elaboração dela, pelo executivo, poder executivo, e durante a aprovação dela, mais tarde, pelo poder legislativo. Afinal de contas, os parlamentares podem propor mudanças a esse projeto por meio de um mecanismo chamado emendas parlamentares. Então a sociedade decidiu? Sim. Tomou decisão? Participou da tomada de decisão? Participou. Porém, muita atenção aqui no orçamento participativo, porém, quando o ano vira e deixa de ser projeto e vira lei, se aparecer uma necessidade C, exemplo, pandemia, e o governo simplesmente cancelar aquela despesa que a sociedade tinha proposto inicialmente, direcionar o recurso, se o governo assim entende como interesse público, pessoal, ele pode fazer sem consultar a sociedade? Sim. Por quê? Porque no orçamento participativo, anota isso aí, não vincula o orçamento participativo, ele não vincula a opinião da sociedade à efetiva utilização do recurso público, tá? Ah, mas aí o povo vai ficar chateado. Não tem problema. Mas a técnica não obriga o Estado a fazer exatamente o que a sociedade sugeriu, o que a sociedade opinou. E aí, só para fechar o orçamento participativo, hoje no Brasil, pessoal, todos os entes fazem orçamento participativo, consulta a sociedade, o executivo lá na elaboração da proposta. Depois o legislativo na aprovação da proposta. Eles consultam a sociedade que vai opinar, que vai decidir. Mas é uma decisão que não vincula depois o ato público naquela finalidade, tudo bem? Pode-se, no interesse público, claro, optar em realocar aquele recurso. E a sociedade não vai ter direito de reivindicar isso judicialmente, porque o orçamento participativo é uma mera participação, a sociedade decide sim, define sim, mas não vincula o ato. E essa participação, se você pegar a LOA com um percentual total, ela é mínima, tá, pessoal? Porque boa parte dos recursos já é direcionada, já é vinculada a um gasto obrigatório. Então o que sobra para que eu, poder público, possa perguntar à sociedade e ter uma opinião ali de acordo com os anseios dela, é o mínimo possível, tá? Então, se a questão disser que a sociedade participa no orçamento participativo, toma decisões, sim, e o ato é vinculado? Não. Todos os entes devem fazer orçamento participativo, sim, mas qual é o único ente que tem a obrigação legal? Os municípios, por força da Lei 10.257, que determina, pessoal, que os municípios o façam de forma obrigatória. Os demais entes fazem por incentivo e por cumprirem os artigos 48 e 49 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas isso que é orçamento participativo. A sociedade participa, toma decisão, o ato não vincula, todos os entes devem incentivar isso, mas só quem tem obrigação legal é o município ou os municípios. E por fim, para a gente fechar o bloco, orçamento por resultados. Galera, essa técnica aqui, já adianto, não praticada aqui pelo governo brasileiro, você vê o governo americano usando o orçamento por resultados. Mas preste atenção no nome, porque o nome já ajuda muito. Orçamento por resultados. É muito parecido com o participativo, mas tem um detalhe que muda tudo. Qual é o detalhe? Aqui a sociedade define o resultado final.
Ou seja, ela não vai ter uma mera participação, ela vai definir o resultado final. Então aqui vincula o ato público. Então acontece muito em estados americanos. A sociedade vê lá uma necessidade, elegem lá um prefeito, um representante, e aí decide-se o seguinte: a gente quer construir uma creche, vai custar tanto, e se a gente distribuir aqui entre os moradores, dá uma contribuição de 3 anos para cada morador. Ponto final. Se a sociedade assim definir o resultado, ele vai ser buscado até o final. Ah, surgiu uma nova necessidade, vamos reunir e planejar, programar outra coisa. Mas o uso do dinheiro, ele vai ficar vinculado à opinião daquela sociedade que define o resultado. É mais do que uma mera participação. A sociedade define o resultado. E se a prova perguntar se o Brasil, se o governo brasileiro utiliza a técnica orçamento por resultados, a resposta é não, tá, pessoal? Ainda não temos aí essa moral toda, né, para que o Estado realmente faça cumprir como resultado final aquilo que a sociedade definiu. Então a gente hoje, em resumo, é orçamento-programa que evoluiu de uma visão clássica tradicional, passando por um intermediário funcional de desempenho até ser o orçamento-programa, também chamado de moderno, e usamos da técnica incremental e orçamento participativo, tá? Por mais que exista a técnica base zero, por mais que exista a técnica do orçamento por resultados, em termos de governo brasileiro, estados, DF, municípios e a União não exercem tais técnicas, tá? Por serem incompatíveis com o nosso ordenamento jurídico, com o nosso modelo orçamento-programa. E aí, pessoal, chegamos aqui ao final de mais um bloco. Queria só passar um dever de casa. Vocês devem fazer leitura agora, pessoal, desses próximos slides, em que eu falo mais, né, sobre orçamento tradicional ou clássico, orçamento de desempenho ou de realizações. Tem também aqui, né, uma tabela resumo com as vantagens, né, de se implementar o método. Tem aqui também, pessoal, algumas fases e características. As bancas adoram copiar daí, viu, e fazer questões. A definição do orçamento participativo, faz uma leitura aí, depois dessa explicação vai ficar mais fácil. E uma tabela resumo. Aqui ele traz o tradicional, suas características, o desempenho, suas características, e o programa e suas características, tá? O participativo, o base zero e o incremental, também chamado de inercial, porque permanece a mesma base por muito tempo e meros ajustes são feitos. Pausou, fez a leitura de tudo, aí eu tenho um dever de casa aqui para você, ó. Questões, tá? Então nós temos aqui várias questões que vão dar 1 até, passar rapidinho aqui, ó, até a questão de número 10, isso, vai até a 11, 12, pronto. Isso, vai até a questão de número 12, tá? Tente fazer isso sozinho e no próximo bloco a gente deixa ele só para resolver essas questões e dar sequência no outro. Combinado? Bom, se a aula tá boa, não deixe de avaliar, dê uma nota aqui para o seu professor, porque é importante para mim essa avaliação. Forte abraço, muito obrigado e nos vemos no próximo bloco resolvendo essas questões sobre as técnicas ou modelos orçamentários. Te vejo nele.